Olá para todos e todas que estão me ouvindo neste momento. Eu estou gravando esse vídeo, é o segundo vídeo que eu gravo para falar sobre biofeedback e neurofeedback, enquanto um conjunto de técnicas na qual eu trabalho. E eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho da história do biofeedback e do neurofeedback e de onde surgiu, para a gente entender um pouquinho a sua aplicabilidade e como tem se dado a validação científica dessas técnicas, fazendo com que elas saiam do âmbito de terapias alternativas e se tornem terapias complementares aos tratamentos tradicionais. Então, muito antes de se falar de biofeedback, ainda mais muito antes de se falar em neurofeedback, algumas religiões, basicamente todas as filosofias ocidentais e orientais, o yoga, algumas religiões como o budismo, o islamismo, o próprio cristianismo, alguns cultos pagãos, o xamanismo, entre outros, já investigavam a relação corpo e mente, e isso assim, há milhares de anos antes do termo biofeedback ser utilizado, ser inventado. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que o processo de se estudar a relação corpo e mente com o biofeedback passou a ser estudado de uma maneira científica, de uma maneira quantitativa, através da medida de sinais do corpo. Tá? O biofeedback ele vai ter como a sua pré-história 4 grandes pesquisadores e teóricos no campo da psicologia: o Pavlov, o Watson, o Skinner e o Birk. O Pavlov ele é um fisiologista russo que vai estudar o condicionamento clássico de respostas fisiológicas e glandulares. Então ele descobre que é possível produzir uma resposta glandular ou uma resposta fisiológica a partir de um estímulo que não produzia, produzindo uma história de emparelhamento desse estímulo que era neutro com o estímulo que tradicionalmente eliciava essa resposta fisiológica ou glandular. O Watson ele vai utilizar os estudos sobre condicionamento clássico, sobre condicionamento respondente, para estudar respostas emocionais em seres humanos. E o experimento clássico dele é o experimento do bebê pequeno Albert, no qual ele produz experiências de medo, né? Ele produz sensações de medo no bebê, associando um barulho intenso, que naturalmente produziria essas reações de medo, com objetos neutros como ursos de pelúcia. O Skinner, não contente com a ideia do Watson de explicar o comportamento pelo paradigma clássico, pelo condicionamento respondente, ele propõe a ideia de comportamento operante, na qual o comportamento ele se interrelaciona com o ambiente ao seu redor. Então ele é produto e fruto da interrelação com o ambiente. Isso dá uma ideia de um ser humano de um indivíduo, um organismo animal qualquer, não mais somente mecânico, fruto do ambiente ao seu redor, mas de um ser humano que age sobre o ambiente
E essa ação produz mudanças no ambiente, que vão produzir mudanças no organismo, no indivíduo e em seu comportamento, e isso se retroalimenta. Então a ideia de operante tira a ideia do Pavlov e do Watson de um indivíduo que seja passivo. O Skinner, com a ideia de comportamento operante e de aprendizagem operante, com a ideia de que é possível ensinar de forma operante novos comportamentos, novas habilidades, novas formas de se interagir com o mundo, ele rompe esse paradigma clássico como ideia de explicar a totalidade das manifestações comportamentais. Até então, a gente entendia como o comportamento respondente ou clássico fruto de uma relação mecânica e o comportamento operante fruto de uma interação e de uma relação com o ambiente. Para comportamento clássico, para comportamento pavloviano ou respondente, então isso já estava muito bem claro e definido para respostas fisiológicas, glandulares e emocionais. E para o restante da complexidade das manifestações comportamentais, a gente utilizava-se do comportamento operante e da aprendizagem operante. O Birk, na década de 50, vai ser a primeira pessoa a utilizar o termo biofeedback com a intenção de descrever, de demonstrar que é possível você falar de comportamento operante, de aprendizagem operante, também de respostas fisiológicas, glandulares e emocionais. E isso se torna também uma grande mudança de paradigma. Então, com o advento do biofeedback, isso que era tradicionalmente tido como mecânico, como involuntário, fora do controle do indivíduo, que são as respostas fisiológicas, glandulares e emocionais, passam a ser entendidos esses fenômenos como algo possível do controle voluntário. Continuando um pouquinho com a história do biofeedback, do neurofeedback, existe um fisiologista chamado Elmer Green, que em 1970 ele vai falar sobre a relação entre fisiologia e emoções, comportamentos e tudo mais, de uma forma bastante interessante para a gente começar a entender o biofeedback e consequentemente o neurofeedback. O Elmer Green, ele vai dizer que cada mudança num estado fisiológico é acompanhada por uma mudança correspondente no estado mental e emocional, consciente ou inconsciente, e por outro lado, cada mudança no estado mental ou emocional é acompanhado por uma mudança correspondente no estado fisiológico, ou seja, vice-versa, é uma influência mútua entre mudanças fisiológicas e mudanças no nível mental e emocional. Em 1929, um psiquiatra alemão chamado Hans Berger, ele vai ser muito importante nessa história, porque ele vai descobrir que o cérebro humano gera atividade elétrica de forma contínua e que essa atividade pode ser medida. É inventado então a tecnologia chamada de eletroencefalografia. Em 1938,
o Edmund Jacobson vai descrever a técnica de relaxamento progressivo. É em 1950 que o Birk utiliza pela primeira vez o termo biofeedback. O Kegel vai utilizar o biofeedback para trabalhar com problemas de incontinência, e o Cole vai trabalhar com biofeedback para estimular a contração muscular. Em 1960, o Miller demonstra que animais também eram capazes de alterar, de modificar funções do sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso visceral via aprendizagem operante. Então é em 1960, com o Miller, que começam os primeiros estudos sobre biofeedback com animais, tá? Fazendo com que eles possam voluntariamente aprender a controlar essas reações fisiológicas. E quando a gente demonstra isso com animais não humanos, fica difícil a gente defender a ideia de que se trata meramente de placebo, de uma enganação, de um engodo, de um acreditar, logo funciona. Em 1969, o Kamiya vai demonstrar que esse controle voluntário também é possível de se acontecer com ondas cerebrais. Ele descreve e separa vários tipos de ondas. Quando o biofeedback ele vai medir ondas cerebrais, ondas elétricas emitidas pelo encéfalo, e vai ensinar a pessoa que está treinando o biofeedback a controlar voluntariamente a emissão dessas ondas, a gente tem denominado essa modalidade mais complexa de biofeedback como sendo neurofeedback. Neurofeedback, então, nada mais é do que um biofeedback mais complexo, por ser um biofeedback do encéfalo. Em 1970, o Shapiro ele demonstra a eficácia da combinação de biofeedback e de aprendizagem operante na redução da frequência cardíaca e da pressão arterial. Nos anos 70 e 80, o biofeedback ele é esquecido pelas massas, pela grande maioria da população. Ele passa a ser desqualificado pelos cientistas da época. Vamos lembrar que até então biofeedback está mais restrito aos grandes centros europeus e aos Estados Unidos. E ele acaba por ser desqualificado e até mesmo proibido pelo FDA, que é a agência norte-americana que regula os serviços de saúde, por conta de uma pressão das grandes indústrias farmacêuticas associando o biofeedback e suas técnicas de relaxamento e o neurofeedback ao movimento hippie. Por quê? Porque uma das ondas emitidas pelo encéfalo recebe o nome de ondas alfa. Então, eles convencem o FDA e a sociedade científica e a comunidade científica de que os trabalhos de bio e neurofeedback estariam incentivando o consumo de drogas. É nos anos 70 e 80 que o Lubar inicia os estudos com neurofeedback para a hiperatividade, demonstrando o papel de uma onda encefálica específica chamada ritmo sensório-motor na questão da hiperatividade. O Sterman
ele vai produzir também na década de 70 e 80, a convite da NASA, o primeiro estudo de neurofeedback por eletroencefalograma para tratamento da epilepsia. Inicialmente o Sterman, ele começa a trabalhar com gatos, ele tinha bastante gatos, produzindo ritmo sensório motor na região central do cérebro dos gatos, oferecendo aos gatos, toda vez que eles emitiam ritmo sensório motor, gotinhas de leite com caldo de peixe, e isso fazia com que o ritmo sensório motor aumentasse de frequência. Então o Sterman vai fazer isso com os gatos dele, é um total de 15 gatos, para trabalhar com a hiperatividade desses gatos. É então que o Sterman recebe um convite da NASA para estudar a aplicação do neurofeedback para a epilepsia. Só que não existiam estudos científicos na área. O Sterman não sabia por onde começar. Então ele começa com os gatos que ele tinha e com novos gatos. Esse convite da NASA veio porque os astronautas eles estavam voltando com sintomas de epilepsia por contato com o combustível utilizado nos foguetes. Então o Sterman expõe os seus gatos e mais alguns gatos, num total de 60 gatos, ao combustível de foguetes. A primeira coisa que ele queria era produzir gatos epiléticos. E ao acaso ele descobre que desses 60 gatos, somente 45 ficaram epiléticos, 15 não. E esses 15 eram os gatos que ele tinha anteriormente trabalhado ritmo sensório motor. Então foi uma descoberta que a gente pode dizer que aconteceu ao acaso. Se produzir ritmo sensório motor previne epilepsia em gatos que vão ter contato com esse combustível de foguete, surge a segunda dúvida ao Sterman. Eu posso reverter as crises epiléticas desses 45 gatos que ficaram epiléticos? Então ele começa a produzir ritmo sensório motor nesses gatos e a epilepsia cessa. Surge então o primeiro estudo do Sterman com animais, inclusive, para a epilepsia. Ele conclui esse estudo exatamente no momento em que o FDA proíbe o neurofeedback e o biofeedback nos Estados Unidos. Ele precisava então realizar estudo com seres humanos, mas isso era proibido. Ele não conseguia voluntários. Então a secretária dele, que era epilética, fala para ele que é epilética, que tinha indicação para neurocirurgia, que já tinha passado por todas as terapias medicamentosas disponíveis na época, e o médico dela tinha indicado neurocirurgia. Então ela resolve, mesmo clandestinamente, fazer parte do estudo do Sterman. E o Sterman começa a produzir ritmo sensório motor na região central direita de sua secretária, e as crises epiléticas cessam. Ela não realiza a neurocirurgia, o médico interrompe a medicação antiepilética, anticonvulsiva dela. Os ganhos continuam mesmo após o tratamento, o término do tratamento, e esse estudo também, esse estudo de caso também foi publicado. É nos anos 80 e 90 que acontece um boom, uma grande aplicação
do biofeedback. Então ele é aplicado PA cefaleia, PA hipertensão, PA asma, PA drogadição. E PA drogadição a gente tem um protocolo muito bem estabelecido que foi publicado por um pesquisador de sobrenome Peniston, com resultados muito interessantes. Também é aplicado biofeedback, neurofeedback para epilepsia, bruxismo, ansiedade, depressão e por aí vai. Vai ser a partir dos anos 90 e início dos anos 2000 que os computadores ficam mais rápidos, a internet fica mais acessível, facilitando a formação de profissionais fora dos grandes centros europeus e dos Estados Unidos, e se expandem os trabalhos, começam a se publicar mais trabalhos na área, surgem grupos de formação e associações. No Brasil a gente tem a Associação Brasileira de Biofeedback, que realizou esse ano a primeira conferência brasileira de biofeedback. E os aparelhos, os equipamentos de biofeedback também diminuem muito de tamanho, facilitando a importação. Será que existe, então, fundamentação científica para biofeedback e neurofeedback? Então, para falar de fundamentação científica, eu vou me embasar em duas avaliações. Eu vou me embasar na avaliação do FDA americano, que seria o correspondente à nossa Anvisa, e na avaliação dos periódicos, onde os artigos que eu tenho foram publicados. Tá? Então, o FDA dá uma nota para os tratamentos de 1 a 5, sendo que 5 é a maior nota. E a CAPES tem um sistema de classificação dos periódicos. Tá? Então, biofeedback e neurofeedback, na avaliação de 2008, eu não tenho ainda a avaliação completa de 2013, a avaliação completa que eu tenho é de 2008, e eu sei de algumas avaliações de 2013 por comentários. Então, em 2008, biofeedback recebe nota 5, a nota máxima pelo FDA, que significa eficaz e específico, para a incontinência urinária feminina. Recebe nota 4, que significa eficaz para a ansiedade, constipação intestinal em adultos, disfunção temporomandibular, que é aquela dor na articulação da mandíbula, dor crônica, dor de cabeça em adultos, epilepsia. Obtive informações que na última avaliação de 2013 a epilepsia recebeu nota 5, hipertensão, TDAH também com nota 4 em 2008, mas também recebi informações de que em 2013 TDAH recebeu nota 5, transtorno de Raynaud e pacientes em situação de ventilação mecânica para melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Receberam nota nível 3, que quer dizer provavelmente eficaz, neurofeedback, biofeedback para alcoolismo e abuso de substâncias, artrite, diabetes, dor de cabeça em crianças, incontinência urinária masculina, insônia, lesão por traumatismo craniano e transtornos da defecação em crianças e adultos. Recebeu nota 2, que significa que é possivelmente eficaz, mas não foi estudado suficientemente para asma, para autismo, e eu obtive já informações de que autismo agora em 2013 recebeu nota 3 ou 4, se eu não me engano.
desordem obstrutiva pulmonar crônica, disfunção erétil, distonia de mão, doença arterial coronariana, enjoo, mas enjoo obteve avaliação só em 2004, fibromialgia e síndrome da fadiga crônica, fibrose cística, incontinência urinária infantil, infarto do miocárdio, que também foi avaliado só em 2004, lesão por esforço repetitivo, que é a famosa LER, pancadas no crânio, paralisia cerebral, paralisia do sino, problemas respiratórios, síndrome do intestino irritável, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno depressivo e transtorno de estresse pós-traumático e transtorno depressivo. Como surgiram mais estudos recentemente, obtive a informação de que nessa avaliação de 2013 o FDA também aumentou a nota, se eu não me engano, para 4. E também existem avaliação pelo tratamento de úlcera de pés por biofeedback, mas com avaliação do FDA somente em 2004. E também obteve nota 2, tratamento para o zumbido. Para a nota 1, que significa que não existem estudos o suficiente, que não é indicado, que não foi investigado, então para o tratamento, para melhora dos efeitos da função imune em pacientes com câncer e HIV, esclerose múltipla, lesão da medula espinhal, síncope neurocardiogênica e transtornos alimentares. Na avaliação Qualis-CAPS, é uma avaliação que a CAPS faz dos periódicos, de acordo com a área de conhecimento. Então a CAPS dá a avaliação da maior para menor, de A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Eu tenho 16 artigos que foram publicados em periódicos que não têm avaliação para a medicina e 65 artigos publicados que não têm, em periódicos que não têm avaliação para a psicologia. Eu tenho um artigo publicado em periódico com avaliação A1 para a psicologia e um artigo publicado em periódico com avaliação A1 para a medicina. 8 artigos publicados em periódicos com avaliação A2 para a psicologia e 4 artigos publicados em periódicos com avaliação A2 para a medicina. 4 artigos publicados em periódicos com avaliação B1 para a psicologia e 11 artigos publicados em periódicos com avaliação B1 para a medicina. Um artigo para B2 em medicina, um artigo para B2 em psicologia, nenhum artigo para B3, tanto para psicologia quanto medicina, nenhum artigo com B4 para psicologia e 2 artigos B4 para medicina. B5, eu não tenho nenhum artigo em revista de psicologia e 44 artigos em revista que receberam B5 para a medicina. Por que esse número grande? Porque é a principal revista de publicação de biofeedback e neurofeedback. E nenhum artigo em periódico com avaliação C, nem para psicologia, nem para medicina. No próximo vídeo, eu pretendo apresentar alguns artigos publicados recentemente sobre a temática, o ano em que foi publicado e qual o periódico, qual a revista científica
que foi publicado. Por enquanto é isso. Eu estou aberto para dúvidas, qualquer coisa é só entrar em contato comigo. E sugestões, críticas, comentários, é só postar. Muito obrigado a todos, até mais.